Fala pessoal do canal Lugar de Curioso, eu sou o Guilherme e estou trazendo para vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês invenções que são brasileiras e eu tenho certeza que você não sabia disso. Tá curioso? Quer saber quais são essas invenções? Se liga que eu vou trazer para vocês logo depois da vinheta. Quando nós falamos de grandes invenções que com certeza fizeram alguma diferença na humanidade, nós com certeza pensamos em Thomas Edison ou vários outros inventores que não são do Brasil e inventaram coisas muito legais que ajudam muito no nosso dia a dia, como a lâmpada, trouxeram energia elétrica para dentro de casa, como o rádio, e às vezes a gente não sabe que algumas dessas invenções foram feitas aqui mesmo no Brasil. Então hoje eu vou trazer para vocês várias invenções muito legais que foram feitas aqui no Brasil e você não sabia. Mas antes de eu trazer essas invenções aqui para vocês, pessoal, já vem deixando aquela gambiarra que é coisa bem de brasileiro em cima do nosso like para divulgar nosso vídeo para mais pessoas poderem ver e assim crescer o conteúdo do canal. Roberto Landel de Moura foi um padre brasileiro e também inventor. Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que ele foi o pioneiro no mundo em transmissão de voz humana sem fio. Ou seja, ele criou as transmissões via rádio. Outros inventores já vinham buscando esse feito ao mesmo tempo que ele, porém ele conseguiu realmente ser o primeiro. Outros já tinham conseguido telegrafar outras coisas, porém nenhuma transmissão de voz humana via transmissão de rádio. Ele foi realmente o primeiro. Outra invenção brasileira foi a urna eletrônica. Ela foi criada em 1989 e foi criada por Carlos Prudêncio, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Apesar de ter sido criada em 89, a urna eletrônica só entrou em teste em 1996. Passando por uma testagem em 57 municípios brasileiros. E como vemos hoje, esse teste funcionou e nós adotamos esse sistema. Identificador de chamadas. Nélio José Nicolai era um inventor brasileiro e eletrônico. Ele decidiu criar um sistema que poderia identificar de onde vinham as chamadas que você recebia no seu telefone. Esse sistema foi chamado de BINA, ele foi desenvolvido em 1980. O nome BINA vem da abreviação de B identifica A. A BINA não levou muito tempo para ser reconhecida mundialmente e hoje faz parte do nosso dia a dia em todo o telefone celular e até mesmo em telefones com fio. Walkman. O aparelho foi inventado por um alemão naturalizado brasileiro. Esse alemão se mudou para cá quando tinha apenas 6 anos de idade e inventou o Walkman quando tinha 27 anos. Ele teve todo o seu aprendizado aqui no Brasil e por isso é considerado um invento brasileiro. O inventor da vez, Andreas Pavel, criou nosso querido Walkman em 1972 e ele o batizou como Stereo Belt, já que ele ficava sempre preso ao nosso cinto. Depois de anos de batalha jurídica, finalmente ele conseguiu seu reconhecimento. A Sony era quem competia com ele pela criação do Walkman, porém foi reconhecido judicialmente que quem foi o pai dessa invenção foi Andreas Pavel, o alemão naturalizado brasileiro, criado em São Paulo. Então, mais uma conquista para os brasileiros. Em 1833, Antoine Hercule Florence desenvolveu um sistema para captação de imagens em uma placa de vidro quimicamente tratada. Esse projeto era basicamente a mãe da fotografia. A fotografia poderia ter muito bem se desenvolvido a partir daí, porém não teve nenhum reconhecimento inicial. Esse feito permaneceu desconhecido por décadas, até que recentemente o historiador da Universidade de São Paulo, Boris Kosoy, revelou para todos esse conhecimento através do livro 1833, a descoberta isolada da fotografia no Brasil. Máquina de escrever. O padre João Francisco de Azevedo decidiu adaptar um piano de 24 teclas para que ele pudesse imprimir letras em um pedaço de papel quando você pressionasse as teclas. Para mudar de linha, você precisava pisar em um pedal que ficava logo abaixo desse aparelho. Sem dúvida, essa ideia era muito promissora, então ele decidiu confiar essa ideia a George Napoleon, um comerciante que dizia ter fábricas interessadas em reproduzir em grande escala esse produto nos Estados Unidos. Anos depois, nos Estados Unidos, um modelo quase igual surgiu. Ele foi apresentado por Christopher Scholes e foi comprado pela empresa Hamilton para poder ser produzido em grande escala por lá, e assim acabou tomando todo o mundo. Balão de ar. Bartolomeu de Gusmão observou que o ar quente ele era muito mais leve do que o ar frio, e a partir disso pensou em criar um veículo que utilizasse dessa maior leveza do ar quente para poder se locomover. Em 1709, ele levou esse aparelho para que a corte portuguesa pudesse ver.
Eles ficaram abismados com aquela incrível criação. O primeiro modelo de balão de ar quente criado por ele subiu 4 metros de altura e deixou todos muito impressionados com isso. Em 1906, Alberto Santos Dumont decolou com seu primeiro voo do renomado 14 bis, avião criado por ele que percorreu um voo de incríveis 220 metros de distância. Apesar da contestação dos irmãos Wright, essa foi a primeira demonstração de uma aeronave voando a uma distância tão grande de forma autônoma. Isso fez com que ele ficasse conhecido como o pai da aviação. Se a criação do avião feita por ele foi contestada, com certeza essa outra criação não poderá ser: o relógio de pulso. O relógio de pulso foi criado por Alberto Santos Dumont com a ideia de cronometrar o tempo de seus voos, já que na época os relógios eram de bolso e eram presos ao bolso por uma corrente. Isso dificultava que ele pudesse retirá-los do bolso durante o voo para poder cronometrar o tempo de voo. Como ele tinha dificuldade em tirar a todo momento o relógio do bolso, ele decidiu assim encomendar com um joalheiro um relógio que ficasse fixo ao seu punho, para que assim ele tivesse facilidade em ver as horas e também em cronometrar todo o seu tempo de voo. Em 1978, Nelson Guilherme Bardini teve a brilhante ideia de criar um cartão telefônico de PVC, que ligado a pequenos circuitos elétricos e algumas superfícies metálicas te daria créditos para ligações em telefones públicos. O cartão telefônico foi sucesso no mundo todo e se espalhou muito rapidamente. Apesar disso, ele só foi trazido ao Brasil de forma oficial em 1992, o que é uma pena, para vocês verem como inventos brasileiros nunca são reconhecidos no próprio Brasil. Escorredor de arroz. A dona de casa, Terezinha Beatriz Alves de Andrade, cansada de ver sua pia cheia de grãos de arroz após lavar o mesmo, teve a brilhante ideia de criar o famoso escorredor de arroz que todos conhecemos hoje em dia. O utensílio foi criado em 1959 e apenas alguns anos depois ele já era visto em todas as maiores feiras de utilidades domésticas. Assim, ele ficou muito famoso e foi vendido em massa. Radiografia. As radiografias foram inventadas por um brasileiro, o médico Manuel de Abreu. Depois de vários e vários anos pesquisando formas de fotografar o corpo humano, em 1936 ele finalmente teve resultados na sua pesquisa. Em 1936, ele finalmente conseguiu criar um sistema que poderia, entre aspas, fotografar por meio de chapas de raio-x os pulmões. Isso proporcionou uma grande facilidade no diagnóstico de doenças pulmonares como a tuberculose, e assim facilitando todo o seu tratamento, já que ele era descoberto muito mais cedo. Inicialmente, a radiografia foi batizada com o nome de seu criador, e era chamada de abreografia. Bom, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, que ele tenha sido muito informativo e traga algum conhecimento muito legal para vocês. E se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa, compartilha ele com todas as pessoas, assim você ajuda a levar conhecimento para todo mundo e ajuda também o nosso canal a crescer. Bom, é isso, tô ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Semana que vem tem mais, hein? Valeu, tchau, tchau!